Diz assim o texto, Isaías 42, versículo 23, até o finalzinho aí do capítulo, depois vamos para o 43. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs por labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Fala comigo, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Versículo 5. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Versículo 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Versículo 18 e 19. Não vos lembre das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Grita bem alto, coisa nova! E agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Pai, nós oramos nesse momento, Pai, acreditando no teu agir, acreditando no teu operar, acreditando, meu Pai, que tu és o Deus que fala ao teu povo. Espírito Santo, toma o principal lugar dessa casa. Espírito Santo, fala conosco essa noite, abra o nosso entendimento, fala comigo, Senhor, me usa, em nome de Jesus, fica com a gente. Amém e graças a Deus. Amém. Deus, ele termina, eu li o capítulo 42, ele termina com uma, sabe, ele, de uma forma assim, de tristeza ao povo de Israel. Deus, ele termina, sabe, de uma forma triste, porque vê a decadência espiritual de Israel, em questão de idolatria, em questão de relacionamento com Ele. O Senhor, né, estava triste com o povo, mas mesmo assim era povo de Deus. Deus fala bem claro que esse era o povo separado. Mesmo devido aos fracassos de Israel, Deus fala bem claro: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Era o povo de Deus. Deus, mesmo eles fracassados, mesmo eles em decadência, mesmo sem um relacionamento profundo com Deus, Deus carimbou, é o povo dele. Agora eu quero ler para você em Romanos, não precisa abrir, se você quiser abrir, Romanos 11, 17 diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O que eu quero falar para você, sabe, meu amado, assim como Israel, você foi enxertado na seiva da oliveira, você faz parte também do povo de Israel, você é separado por Cristo. Isso também serve para você. Esse texto que eu li, Deus fala para você e para mim: não temas, eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu.
Jesus Cristo que pagou um preço. A gente era a oliveira brava, fomos enxertados na seiva da oliveira. Que nós não viéssemos vangloriarmos nisso, é pela misericórdia de Deus. Sabe, amado, mas o pacote é completo. Da mesma forma que você foi enxertado, Deus fala: não temas, eu te remi. Ou seja, Ele resgatou você, como resgatou nesse texto aí, né? O povo de Israel, aqui no contexto, Ele resgatou da Babilônia, do Egito. Deus está falando isso. Eu resgatei vocês. Para a gente, Deus também nos resgatou da maldição, do mal. Hoje nós temos vida eterna. Mas Ele fala também que serve para você e para mim. No capítulo 42, versículo 24. Olha o que Ele fala. Não se assuste com isso. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram? Deus também. Presta atenção nisso. Deus permite muitas vezes que nós venhamos a passar desertos. Deus muitas vezes, através, né, da onisciência dEle, Ele permitiu que Jacó, que Israel passasse por um momento difícil. Então o que eu quero falar para você essa noite, que você querendo ou não, Deus permite muitas vezes para a gente ir para o deserto, como está no versículo 1 aí do capítulo 43. Te criou, ó Jacó, e te formou. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Ele cria tem que ganhar forma. E muitas vezes Deus usa o deserto para a gente aprender algumas coisas, porque tem que ter forma segundo a vontade dEle. Mas da mesma forma que Ele te coloca para você ter forma no meio do deserto, Ele não te deixa sozinho. A Bíblia fala aí no capítulo 43, Ele fala que se ainda as águas estivessem, Ele estaria contigo. Ainda que os rios não vão submergir você, além do fogo não te queimará. Eu estarei contigo. As águas podem levantar, Deus está com você. Os rios submergirão, o fogo vai querer queimar, mas não tocará em ti, porque tu és meu, eu te remi. Está escrito. Ele, ao mesmo tempo que Ele bota o deserto para você, situações que se levantam, ao mesmo tempo Ele vai com você também. Ele está lá no meio, mesmo que você não sinta, mesmo que você não entenda, mesmo que você fale: Deus, por que isso? Ele fala: por mais que as águas se levantem, está aí no texto, quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele permite ao mesmo tempo, Ele faz a ferida e Ele sara. Primeira coisa que você tem que entender, para você conhecer mais a Deus, nós muitas vezes precisamos ser lapidados e passarmos por um deserto. Porque para conhecer a Deus, nós precisamos sermos mudados. Para eu conhecer, eu preciso de mudança. E eu tenho que aceitar essa mudança. Se a gente quer crescer em Deus, se a gente quer aprender com Deus, se a gente quer chegar onde Deus quer que você chegue, amado, tem um deserto esperando você. Não tem jeito de fugir disso. Não tem jeito. E ao mesmo tempo que eu entendo o seguinte: o nível meu de intimidade, Deus cria um nível de intimidade comigo, com Ele, ao mesmo tempo que Ele aumenta a criação dos desertos. O nível de deserto muitas vezes aumenta para que Deus venha, sabe, ter uma intimidade mais profunda comigo e com você. Porque tudo aquilo que Ele cria, Ele dá forma. Ou seja, o meu nível de intimidade está ligado automaticamente aos níveis de desertos que eu passo na minha vida. Porque tudo que Ele criou, Ele tem que dar forma. E muitas vezes a gente não entende o processo de Deus. A pior coisa é quando a gente foge desse processo. A
pior coisa, por quê? Porque você está adiando uma coisa que se você... Deus tem um propósito desde o ventre da sua mãe, você vai ter que passar. A gente tem que entender isso. A Bíblia fala no capítulo 42 que Deus, sabe, eles não procuravam Deus, estavam sem relacionamento, mas era um povo dele. Era o povo separado, que por mais que ele estivesse no caminho errado, Deus falou, tu és meu. E por mais que eles não tivessem com relacionamento, aonde eles estivessem, Deus livrava das águas, dos rios e do fogo. Jeremias, capítulo 18, fala uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias 18, presta atenção, todo vaso, você e eu, vamos dar um exemplo disso. Deus cria e quer que tome forma. Olha o que o texto diz, comparando o que a gente está falando aqui. Deus fala para Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? O que eu quero falar para você essa noite, presta atenção, muitas vezes Deus nos faz descer, muitas vezes Deus nos tira de uma posição que nós estamos, nos faz descer, sabe por quê? Porque tudo aquilo que Ele cria, Ele tem que dar uma forma perfeita segundo a vontade dEle. Muitas vezes Deus quebra e começa a fazer o barro, o vaso novamente, para criar relacionamento, porque o texto fala aí, que Deus primeiro quebrou para depois poder falar. Quando Deus quer falar com você, muitas vezes você tem que passar pelo processo. A palavra para Jeremias só veio depois que o barro tomou forma de vaso e segundo a vontade de Deus. Aí Deus liberou a palavra. Muitas vezes você não entende isso, porque tudo aquilo que Deus cria, Ele quer dar forma. O deserto é algo passageiro. Enfrenta, porque Ele está com você em todos os momentos da tua vida. Ele está dando forma àquilo que Ele criou. Versículo 1 do capítulo 43. Eu criei, eu formei, porque Tu és meu. Quem é de Deus aqui levanta o braço. O Senhor é com você. Ele falou, eu remi, eu paguei o preço de cruz, eu morri por você. Então aonde você estiver, você, aleluia, faz parte, propriedade exclusiva de Deus. Você tem um carimbo. Então entenda o momento que você está passando, porque vai passar, mas vai formar também segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Aí, vaso, dá um glória a Deus. Entenda isso, o processo. Às vezes Ele quebra para depois poder falar. Às vezes você está passando pelo deserto, não está sentindo nada, não está escutando nada, só está passando. Mas vai chegar um momento que quando você estiver no ponto, o Senhor vai falar com você. Ele vai abrir a boca e vai falar, eu não posso fazer isso como eu fiz. Deus queria trabalhar com Israel. Quem está entendendo aqui que eu estou falando, dá um glória a Deus. Esse texto, no capítulo 43, no versículo 5, vou voltar lá no texto, que é o texto áureo, né, principal. Quando Deus fala aqui, ó, não tema, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, te ajuntarei do Ocidente. Ele está falando de Cristo. Chegaria um momento que Deus ia juntar em todas as nações o povo remido e escolhido. O povo dele seria um momento que ia ser trazido de todos os pontos da terra. O povo que ele escolheu. O povo separado de Deus. Aleluia. Eu não sei onde você vai estar nesse dia. Se vai estar no Oriente ou no Ocidente. O importante é estar lá. É verdade ou não é? O importante é estar lá. Glória a Deus. Uma coisa interessante presta atenção uma coisa. No capítulo 42,
Se você ler o capítulo 42, dessa parte indo direto, você vai ver que Deus estava sem relacionamento, o povo errado, ele fala que é meu, ele protege, ele guarda. No final, no versículo 18 e 19 do capítulo 43, ele fala de coisa nova. É um processo. Está longe, ele toma, ele fala, ele entra com providência, fala das coisas velhas, fala que tem coisa nova e fala que vai com você no deserto. Sabe por quê? Porque ele remiu o povo dele, chamou você pelo nome. Tu é dele, eu sou dele. E uma coisa interessante aqui, Deus prometeu, eu coloquei aqui, Deus prometeu situações, se apresenta como libertador, nosso dono. Passou por situações, no capítulo 42, no capítulo 43 ele fala que ele é dono, separou um povo. Ele fala que por mais que se levante, nada pode escapar da mão dele. Agindo eu, quem impedirá? Deus fala que você é separado. Aí ele entra no contexto aqui do versículo 18 e 19, ele fala assim bem claro: não vos lembrei das coisas passadas, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, por acaso não percebereis? Eis que porei caminhos no deserto e rios no ermo. Ermo quer dizer a mesma coisa que deserto. Ermo, o significado quer dizer lugar despovoado, infértil e inseguro. Deserto. Sabe o que ele estava falando aqui no contexto do texto? Deus está falando aqui bem claro para o povo de Israel, para eles não se lembrarem mais do que tirou o povo do Egito, que estava trabalhando agora, iria tirar do exílio babilônico, iria colocar numa terra prometida, mas uma coisa nova viria que seria muito maior que isso daqui que ele fez. Quando ele fala da coisa nova aqui, ele está apontando para Cristo. O texto é bem claro, ele está dizendo que é Cristo. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Lá na frente vocês vão entender. Quando Deus fala de coisa nova nesse texto, no contexto original, ele está falando que viria Jesus, que seria maior da tirada do Egito, seria maior que tirar o povo da Babilônia, seria maior do que a terra prometida, o que Deus, que Cristo teria para a gente. Eu quero falar para você essa noite, independente do teu Egito, independente do teu momento de exílio, você está se sentindo sozinho, pressionado, independente da sua insegurança, ou até mesmo você está vivendo um momento que Deus te deu uma boa terra em Cristo. Você pode todas as coisas, tem coisa muito maior ainda para vir. Ainda tem. Por isso que ele fala da coisa nova que está saindo à luz. Eu não sei como é que está a tua vida, o teu Egito, teu momento de dificuldade, mas presta atenção, para todo deserto há um caminho e um rio. É promessa de Deus. Ele fala: eis que porém caminho no deserto e rios no ermo. A Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus senão por mim. O caminho aqui, ele está falando de Jesus. E quando ele fala de rio no original, ele fala que considerais as escrituras, porque rios de água viva fluirão do teu interior. Ele está falando do Espírito Santo. Aleluia. Todo deserto que você passar, Jesus vai manifestar através da presença do Espírito. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Isso é o original. Ou seja, toda dificuldade que você passar, vai existir um caminho, um rio. Todo deserto que eu vou passar, vai existir um caminho, um rio. Todo momento difícil que eu vou passar na minha casa, a palavra de Deus me garante: existe um caminho, um rio para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis que porém caminho no deserto e rios no ermo. Rios de água viva flui dentro de você, através de Cristo, o caminho. Rapaz, quando eu li isso, eu fiquei tão feliz. Sabe, povo de Deus? Eu fui olhar o contexto, ele estava apontando para Jesus que viria. Ou seja, nada daquilo que o povo passou, saída do deserto, exílio babilônico, terra prometida, seria maior do que viria.
Cristo Jesus, um caminho, um rio de salvação, de solução. Que eu quero falar para você, ver se você entende. Nós, para vivermos isso, nós temos que abrir mão, não se lembrar das coisas antigas, nem considerar as coisas passadas, porque deserto sempre terá. As situações vão se levantar, todo mundo vai passar por um momento pelo dia mal, mas Ele garante um caminho, um rio para você, sempre. Por isso que eu não posso ficar preso a algumas coisas que aconteceram, tanto de bom como de ruim na minha vida, porque Deus está preparando o novo, Deus está preparando uma coisa nova que vai sair à luz. A coisa nova é Jesus. É Ele que eu tenho que me guardar, é Ele que eu tenho que, tomar posse, é Ele que nos momentos de guerra eu tenho que me lembrar, Ele é o caminho, e rios de água viva estão passando por dentro de mim, e vai passar pelo deserto e eu vou superar essa situação. É isso. Glória a Deus por isso. Olha, eu vibrei quando eu li o texto, eu fui procurar nos originais, estava apontando para aquele que viria. Então, presta atenção uma coisa: como eu posso viver isso com uma intensidade? Como eu posso viver das coisas novas? Coisa nova nesse texto está apontando para Cristo. Como eu posso viver o novo de Deus na minha vida, mesmo os anos se passando? Muitas vezes a gente tem que enfrentar um deserto, para que a gente veja a glória de Deus, a presença do Espírito Santo e a presença de Deus na nossa vida. Deus permite. João Batista fez o seu ministério no deserto. Jesus passou também, iniciou no deserto. A Bíblia fala bem claro que João Batista era filho de sacerdote. Zacarias, ele tinha... Imagina João, se ele crescendo como criança, ele queria ficar onde? Ir para um deserto ou ir para uma sinagoga, aprender com os mestres, a aprender com o pai dele, que era sacerdote? Mas algo dentro dele só falava deserto, 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 deserto. Não teve jeito. O ministério dele foi no deserto, mas foi lá que ele encontrou o caminho e o rio. Jesus veio até ele. A pomba ele viu, ele escutou a voz do Senhor. Presta atenção, muitas vezes no deserto são os momentos que você tem mais experiências com Deus. Muitas vezes ninguém vai te entender, vão até olhar e não vão entender nada, mas aleluia, você vai escutar a boca de Deus falando com você lá no meio. E a Bíblia fala que ninguém teve além de Jesus maior do que João Batista, e foi no deserto. Os teus desertos é lugar de crescimento, para fazer você diferente, maior, lá na frente. João, ele viveu o tempo todo nos desertos, e a Bíblia fala que não teve ninguém maior do que João Batista. Viveu no deserto. Viveu no deserto. Não existiu, nascido de mulher. Se eu não me engano, Lucas capítulo 2 fala isso. Maior do que João Batista. Entenda o teu momento. Da mesma forma eu falo para você, o deserto vai ser motivo de transformação, de mudança para você, de crescimento para você. É no deserto que você vai perceber o caminho, Cristo. E é no deserto que você vai sentir a presença do rio passando. É lá às vezes. Como eu posso viver esse novo de Deus? E esse novo não sair, porque a caminhada muitas vezes é desgastante. Como eu posso ter sempre a coisa nova, a presença de Cristo, e nunca esmorecer? Aí você vai perguntar, mas pastor, como? Porque às vezes a gente começa tão bem, a gente vai na caminhada esfriando, parece que Deus está cada vez mais longe. Eu comecei bem, eu estava lá, cheio da presença, qualquer coisa eu sentia a presença do Espírito Santo, e hoje parece que as coisas estão longe. Abre aí a tua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu vou ler um texto e eu vou explicar. Mas pastor, por que essas coisas acontecem? Mas pastor, por que parece que eu comecei de um jeito e hoje... Lucas capítulo 5. Eu vou ler o texto aqui.
Presta atenção, versículo 36, olha o que diz. E muitas das vezes param porque não entendem. Diz assim: e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Como eu posso ter o novo de Deus? Deus aqui, Ele compara o homem com um odre, Senhor Jesus, e compara o vinho novo com a presença de Deus dentro da gente, que a gente não pode perder essa coisa nova, porque a própria Bíblia fala: não embriagueis com vinho, o texto fala isso, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aponta o vinho nesse momento aqui para a presença de Deus. Ele fala bem claro aqui uma coisa que a gente não pode, e a gente leu lá isso em Isaías 43, não lembrei das coisas passadas e considerei as antigas. Ele está falando da coisa velha. O velho não pode estar com o novo, e sim o novo com o novo. A gente começa bem, a gente coloca o novo, Deus entra em você, você se enche, é como se fosse um vinho novo que coloca dentro de um odre. Um odre é feito de pele de carneiro. Ele tem elasticidade. Por que ele tem que ter elasticidade? Porque quando você bota o vinho fermenta, então ele estica. É assim que começa a nossa vida espiritual, né? A gente fica cheio, não é não, Eliane? A gente fica igual um balão inflável, sente toda a presença de Deus, se quebranta toda hora, lê a Bíblia. Os anos passam, o vinho continua ali dentro. O vinho que era novo começa a ficar velho. Pele de cordeiro, com o tempo, ela fica rígida, ela perde a elasticidade devido ao ar. Então a pele fica ressecada e ela quebra. Então, se você tirar o vinho velho e botar um novo, ele se rompe. Não aguenta, a pele não aguenta, porque vai ter a situação do fermento, a coisa nova que Deus quer dar para você e para mim. O que aqueles homens faziam naquele tempo? Vai lá o pastor pesquisar. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o odre, mesmo os anos passando, para ele ter utilidade, mergulhava dias na água e depois colocava no azeite. Presta atenção, uma coisa que eu quero falar para você: para você receber o novo de Deus, você tem que mergulhar nas águas e no azeite. Quanto mais água tiver, quanto mais azeite eu mergulhar, meu odre vai estar pronto em todo o tempo para receber o novo de Deus. O que é a água? O texto fala, sabe, lá no versículo, no capítulo, deixa eu ver, Efésios 5:26 diz o seguinte: a Bíblia diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Se eu quero receber o novo, eu tenho que ser purificado através da palavra. É a água que Deus está falando. Ou seja, se eu quero receber o novo de Deus, eu tenho que ter mergulhado nas águas. Palavra. Viver isso aqui, continuar acreditando nessa palavra de Deus. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais Deus manda para mim. Quanto mais eu mergulho e vivo a palavra, mais Deus está preparando coisa nova para mim. Quanto mais eu mergulho na palavra, pode vir um deserto que for, tem caminho e tem rio, porque o novo está dentro de mim, a coisa nova. Azeite, eles botavam dias, ficava mergulhado nas águas para criar umidade de novo no tecido. Depois mergulhava no azeite. Azeite aponta para orações dos santos e o Espírito Santo. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 35, versículo 28. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para iluminar, para óleo da unção e para o incenso aromático. Incenso aponta as orações dos santos.
óleo da unção aponta para a presença do Espírito Santo de Deus. Se eu quero permanecer com o novo de Deus, sempre renovado, eu tenho que estar com a palavra, eu tenho que buscar no Espírito Santo, através de oração, a presença de Deus. Deus vai derramar o ovo para você, o novo, o tempo todo. Isso não para. O odre vai estar sempre em condições de receber o novo. Sabe por quê? Deus só pode mandar se você tem capacidade de aguentar a pressão. Deus não pode, colocar um vinho novo dentro do odre velho, porque não vai aguentar a pressão do estufamento, da fermentação. Ou seja, para eu crescer em Deus, Deus tem que olhar para mim e ver se eu aguento a pressão das coisas, daquilo que Ele vai mandar para a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você vive a palavra de Deus, Deus está preparando coisas maiores, as coisas vão acontecendo mais rápido. Não tem como fugir, você tem que acreditar que existe um caminho rio, tem que enfrentar o deserto, então enfrenta, se é vontade de Deus, vai lá, passa por ele, dando glória a Deus, que do outro lado tem coisa nova para você. Glória a Deus. O odre, hoje a gente está vendo uma geração, sabe, meu irmão, que a gente não tem muita prática de leitura, a gente quase não busca a palavra de Deus, e muito pouco a oração. O que mantém um crente para receber o novo de Deus é o relacionamento. Se lembra lá que eu li no capítulo 43, no capítulo 42, a falta de relacionamento. Apesar de ser povo de Deus, Deus permite a gente passar por certas provações para a gente entender que Deus é na nossa vida. Aí cria relacionamento, aí Deus manda o novo para a gente. Mas o novo, eu tenho que estar com o odre em perfeitas condições para receber daquilo, porque às vezes é muito grande, a pressão é muito forte, você vai ter que passar por situações, mas a vitória virá. Mas pastor, e agora? O que eu tenho que fazer para receber o novo? Tirar o velho fora. Abre mão do velho. Abre mão das coisas que você viveu, de repente, que marcou a tua vida com dificuldades. Abre mão do Egito e acredita que existe um caminho rio. Abre mão, muitas vezes, Deus te deu uma terra, Deus fez você prosperar, mas amado, Deus tem muito mais. Se você não andar, amado, a fila passa. Então às vezes se acostuma, a gente fica rígido, a gente entra numa inércia, porque o pouquinho tá bom, e Deus está te vendo lá na frente com uma coisa muito maior. A gente tem que avançar. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você é o odre de Deus. Passa pelo azeite, passa pelas águas. Mantém isso dentro da tua vida. Palavra, busca do Espírito Santo através da oração, e Deus vai estar sempre derramando coisas novas para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.